Muito boa noite a todos e que a paz de Jesus esteja sempre em cada coração. Hoje eu vou falar no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos dos chamados e poucos dos escolhidos. Lição essa que para mim sempre é muito confusa, porque essa história de muito chamado, pouco escolhido, os últimos serão o primeiro serão os últimos, para mim isso é um tanto quanto confuso. Mas o que eu entendi hoje um pouquinho mais, é que todos nós somos chamados. Todos nós fomos convidados pelo próprio Mestre Jesus a seguir os passos. Temos nas literaturas espíritas a notícia que Jesus nos recebeu a cada um aqui. Além de vir ao planeta há 2000 anos e nos trazer seus ensinamentos de amor, trazer como devemos viver, como devemos ser a semelhança de Deus, porque Ele diz, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E quando Felipe perguntou, mestre, nos mostre Deus, ele fala, esteve comigo todo esse tempo e não viu Deus. Quem vê a mim, vê a Deus, porque eu e o Pai somos um. Ou seja, eu sou o exemplo do Pai, eu sou a sua imagem e criação. E o próprio Paulo disse, Jesus foi o Adão que deu certo. Ou seja, ele foi realmente a imagem e semelhança do nosso Criador. E nós devemos seguir os passos. É isso que ele nos convida. Aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão no reino de Deus, mas sim aqueles que fazem a vontade de Deus. Ou seja, aqueles que fazem como Jesus fez, aqueles que seguem os seus passos, aqueles que amam como Ele amou. Tem até aquela música que fala, que pergunta para uma criança, e ela fala como deveria ser, e ela fala, amar como Jesus amou, orar como Jesus orou, sorrir como Jesus sorriu. Ou seja, devemos fazer como Ele fez. Mas como assim, Leandro? Como devemos fazer como Ele fez? Todos nós, como já falei, somos chamados. O fato de estarmos aqui na Terra significa que fomos chamados a vir aqui, chamados a aprender, chamados a evoluir. Agora, temos o livre-arbítrio. A maioria de nós temos. Eu vou explicar por quê. Temos o livre-arbítrio. E no livre-arbítrio, cabe a nós escolhermos qual caminho seguir. Podemos seguir o caminho do mundo, o caminho do ego, o caminho da minha vontade, o caminho do meu desejo. E a partir da hora que eu coloco isso na minha frente, eu vou atrás do que eu quero, atrás dos meus objetivos. Nem que eu tenha que usar os irmãos de escada para atingir o lugar que eu quero. Esse é um dos primeiros exemplos, por exemplo, que está na Bíblia. Quando o ser humano fala, eu quero aquela força. Mas não pode. Foi a primeira proibição. Mas eu quero. O importante não é o que a gente quer. O importante não é fazer o que é gostoso, não é fazer o que me agrada. O importante é fazer o que é certo. Por quê? Porque toda vez que eu coloco a minha vontade acima do que é certo, eu assumo uma consequência. A gente quer cumprir a nossa vontade, mas a gente não quer a consequência. A gente quer um crime sem castigo. A gente quer fazer as coisas e não quer ter consequência. Eu quero comer no rodízio todo dia, mas eu não quero engordar. Eu quero ter muito dinheiro, mas eu não quero trabalhar. Não para ter tanto dinheiro, porque isso cansa. Eu quero ter, dá para entender, eu quero muitas coisas, mas eu não quero pagar o preço. E eu sempre tento procurar um subterfúgio para conseguir o que eu quero, sem pagar o preço. A gente tem uma frase para isso, fala, a culpa é minha e eu coloco em quem eu quero.
a gente brinca, mas a gente age exatamente dessa forma. A gente busca, né, burlar a lei. A gente busca dar um jeitinho. Isso sempre foi natural nosso como ser humano. Eu acho fantástico. A gente pega ali, né, no Velho Testamento, quando estão fazendo as leis, e fala assim, não cobiçará a mulher do próximo. E aí os hebreus falam assim, mas quem é o próximo? Ou seja, aquela mulher não é do meu próximo. Então eu estou querendo dar um jeito. Não cobiçará a vaca do próximo. Ah, mas eu quero o boi. Só falta falar assim, vocês não estão entendendo. Não é para cobiçar nada do outro. Ah, mas estava sobrando. Então você vai pegando ali no Velho Testamento umas passagens muito engraçadas, assim, que tem que explicar ponto a ponto. Se uma vaca estiver pastando e essa vaca não tiver dono, mas se alguém souber onde está o dono, né, essa vaca terá um dono. Ah, se uma mulher estiver andando sozinha e ela estiver na cidade, essa mulher tem um dono. Você fala, mas por que isso? É aquela velha história. Se tem placa, tem história. Se tem uma recomendação, é porque alguém tentou dar um tomé ali. A pessoa tentou dar um cavalo de pau. E hoje em dia nós temos isso constantemente. Quantos de nós falam assim, o importante é vir na casa espírita. Eu vou na casa espírita uma vez por semana, tá bom. Mas e minha prática no dia a dia? Eu, por muito tempo, fazia isso. Vinha no centro, na quarta-feira, tomava um passe, tô limpinho, tô jóia. Aí final de semana, e dá-lhe beber, e dá-lhe comer, e dá-lhe fazer, xingar o irmão, e fazer tudo. Não, eu preciso ir no centro para tomar um passe, para descarregar essa energia. Gente, não é isso, não é aqui não é lavar rápido. Aqui é uma casa que nos convida à mudança de atitude. Né? E essa mudança de atitude vem através das nossas escolhas. Né? Escolhas que às vezes, e na maioria das vezes, serão difíceis. Porque a gente vai ter que escolher entre o que é certo e o que é gostoso. Né? Então quando tem que, por exemplo, cuidar de uma mãe que está doente, e eu tenho que escolher entre na casa dela, cuidar da mãe que está doente, ou ir para a praia, que está um sol gostoso esses dias, né? E eu tenho que escolher, aí que está, onde eu vou escolher o que é certo e o que é gostoso. Ah, mas é tua mãe. Ah, tudo bem, é tua mãe. Tá? Mas se for a sogra, será que é tão fácil de escolher? Então, as nossas escolhas, elas vão se tornando cada vez mais conscientes e menos obrigatórias. Porque uma coisa é eu ser obrigado a visitar minha mãe. Todo mundo vai olhar feio para mim se eu não for visitar minha mãe. Tá? Mas se for a sogra, aí é só uma pessoa que vai olhar feio para mim. Né? Entendeu? E se não for nem a sogra e nem a mãe, aí de repente ninguém vai olhar feio para mim. Como diz no próprio Evangelho, o dever é algo que está apenas na nossa consciência. Não tem ninguém para acusar e não tem ninguém para premiar. É uma coisa de nós para conosco mesmo. O único que vê isso é Deus. E a gente só vai estar podendo cumprir esse dever a partir da hora que a gente começa a tomar consciência. Né? E a consciência, ela vem através do quê? No início, ela vem através da dor. Da dor. Por quê? Porque a gente sente remorso. A gente tem a consciência ali como um marco que nos mostra o caminho. Só que quando a gente se depara com algo gostoso, a gente pega a consciência, a gente amordaça e joga lá no canto da sala. E a gente vai atrás do que é gostoso. Aí a gente vem, a gente se satisfaz, a gente curte, e dali a pouco a consciência vem andando assim, com a mão nas costas assim, e fala, e aí, satisfeito? Tô satisfeito. Agora é minha consequência. E a hora que a gente cansa da consequência, a gente vai começando a pensar duas vezes antes de amordaçar a consciência. E é aí que nasce a nossa evolução. Então, uma vez aqui, a gente entende que o escolhido, como diz na parábola, né,
O Senhor faz uma festa e convida e chama os seus convidados, os trabalhadores, aqueles que teoricamente teriam privilégios. E essas pessoas estavam envolvidas no seu trabalho no campo ou no seu negócio, ou seja, estavam envolvidas no mundo, não tinham tempo para ir numa festa, né, do Senhor. Ou seja, não tinham tempo para pensar na vida espiritual. Não tinham tempo, estavam ocupadas. E aí ele chama todo mundo. E muitas pessoas vão, só que vão lá despreparadas. Acham que só o fato de conhecer, né, Jesus, e eu acho isso barato, eu adoro um filmezinho que tem, que alguns irmãos nossos colocam, que basta conhecer Jesus para poder entrar no céu. E aí mostra aquela fila de gente assim para entrar no céu, e aí os anjos ali com aqueles livros olhando, procurando o nome de cada um, né? Fala, nós temos computador, nós temos tablets, eles estão no livro. Aquele livro enorme, virando página, e aí chega alguém assim com uma camiseta igual a minha assim e fala, eu conheço Jesus. Ou você conhece? Pode entrar. Entendeu? Não é aqueles que dizem Senhor, Senhor, é aqueles que fazem à vontade. É aqueles que trabalham para seguir Jesus. É aqueles que se esforçam, que se contrariam. E essa é a parte mais importante. A gente tem que fazer as coisas pela consciência. E não é apenas pelo gosto. Porque, acreditem, o amor e a caridade não são gostosos. Você tem que fazer o que você não quer. Jesus não falou, te levarei para lugares que não queira ir. Então, a gente fazer o que é certo, a gente seguir Jesus, para começar, ele já falou, bota uma cruz nas costas. Então, se fosse gostoso, ele faria, pega o carrinho. Ele falou, bota as cruzes nas costas e me segue. Então, não é gostoso, não é agradável, é necessário. Por quê? Porque a recompensa vale a pena. É a mesma coisa que fazer a bendita academia. Não é gostoso, não é agradável, é cansativo, você sai todo dolorido. Mas se você quer resultado, qualquer que seja o resultado, depois de um tempo você tem resultado. Infelizmente depois não tem. Eu até hoje não consegui chegar nesse tempo, não tive paciência, mas eu tenho perseverança para isso. E a vida material, ela é assim. Ela é feita de um esforço. E esse esforço, na maioria das vezes, a recompensa só virá depois de um tempo. E esse tempo, às vezes, é um desencarne. Às vezes você passa uma vida inteira sem recompensa. Mas acreditem, Deus é bondade infinita. Eu, se fosse Deus, eu não daria recompensa. De jeito nenhum. Porque, na minha opinião, ninguém merece. Mas Deus dá recompensa. E essas pequenas recompensas vêm no dia a dia. Basta que a gente comece a ter olhos de Deus. A gente vai ver essas pequenas recompensas. A gente vai ver essas pequenas ajudas. Que na hora você fala assim, nossa, por acaso aconteceu isso. Nossa, me livrei de uma agora por pouco. Lá na frente você começa a entender que esse por acaso, que esse por pouco, são essas pequenas recompensas que Deus coloca na sua vida. E esse é o nosso trabalho. Porque Ele, por ser bondade infinita, Ele vai nos recompensar como o Pai, na história do filho pródigo. Ele não espera que o filho chegue lá e bate a porta. Ele vê lá e ele já vai ao encontro. Então Deus ansiosamente nos espera que apenas olhemos para o caminho para Ele já começar a nos incentivar. Mas está na nossa escolha. Aqueles que decidem fazer por vontade própria, aqueles que perseveram, aqueles que são diligentes, disciplinados, esses receberão desde já a sua recompensa. Esse é o nosso trabalho. O trabalho de seguir nesse caminho, nessa trilha estreita. Ela é estreita, ela é apertada, mas ela não é desagradável. Nós que precisamos nos condicionar a aceitar, né, a alegria que vem de Deus. Porque a alegria que vem de Deus é silenciosa. A alegria que vem de Deus, ela vem no nosso coração. Ela não é uma alegria que vai agradar nosso paladar, nossos olhos, nossos sentidos. Ela virá no nosso coração. Então é esse o trabalho.
é esse o esforço de reconhecer esse caminho, de reconhecer essa porta estreita e seguir, na certeza de que Jesus está com a gente. Certo, gente? Muito obrigado a todos e que Jesus abençoe.